Agora, lembra de novo o contexto. Os judeus estão agora debaixo do poder do Império Romano, sendo oprimidos. É um período de violência e temos esse casal de noivos, estão prometidos um para o outro, que vivem nessa cidade periférica de extrema pobreza. Nesse ambiente é que o anjo visita essa adolescente, de acordo com os historiadores, tinha média de 15 anos de idade. Então, temos um povo oprimido, uma comunidade pobre de periferia e uma adolescente. Esse é o cenário do Natal. É aqui que o relato parece indicar exatamente algo que nos faz pensar nos nossos dias. E que remete à realidade que o profeta Isaías tinha anunciado, que é uma realidade de trevas e de caos. Há essa intervenção divina na história. Essa intervenção se dá por um anúncio. Aquela adolescente ficaria grávida, ainda virgem. E aqui é onde a gente para a história, e talvez você pare e diga, já perdi o meu interesse. Porque virgens não ficam grávidas. E se essa virgem está ficando grávida, precisa ficar grávida para a história continuar, a história é ruim. O C.S. Lewis, ele diz uma coisa interessante sobre histórias, né? Ele diz assim, se você está lendo uma história e aí você está indo numa situação totalmente difícil para aquele personagem. Digamos que o personagem está num trem descarrilhado indo para cair numa montanha e você está esperando como é que vai ter um reviravolta para salvar o seu personagem. E se na hora que o trem cair na montanha, o personagem pular do trem e sair voando, a menos que a história antes indicasse que ele era um herói, que ele era um extraterrestre, que ele tinha esse poder de voar, se ele é uma pessoa normal, que nada indicou nada de poder de voar na história, e na hora que o trem cair, aquele homem sair voando do trem, você vai pegar aquele livro e vai jogar no lixo, porque você vai ficar morrendo de raiva. Você já viu já aqueles filmes antigos indianos já, né? Às vezes eu compartilho com o Robert, porque é o nosso tempo devocional, né, Robert? A gente vai edificando mutuamente um ao outro, compartilhando meme, né? Mas já viu aqueles personagens já de filme, aqueles filmes antigos, agora melhorou bastante, né? Bollywood é um dos centros de produção de cinema mais ricos enfim, do mundo. Mas quando você olha no passado, quando eles começaram a fazer uns negócios assim incríveis, assim, aqueles poderes que o pessoal tinha, era muito engraçado e totalmente sem noção. Né? Então, de repente, se você não está familiarizado com a história bíblica, você vai olhar para esse texto e vai dizer, esse é um texto sem noção. Deus está querendo resgatar, eu estou esperando o que vai acontecer, e aí, de repente, eu posso esperar alguém que saiu de algum lugar e que provou, eu sou o descendente de Davi, e eu olhei para aquela donzela lá pobre, e aí eu me casei com ela, e dela nasceu o filho de Davi, seria mais lógico. Agora, lembra que assim como Isaías está repetindo Gênesis, Lucas está repetindo Gênesis. Então a gente parte aqui de um outro pressuposto. O pressuposto é, pense na criação do mundo. Por que precisamos fazer isso? Bom, primeiro, a grande pergunta que eu preciso fazer é, por que eu não creio que essa virgem podia dar luz ao filho? Porque virgens não dão luz. Elas precisam ter uma relação sexual para que elas engravidem e deem luz. E qual é a prova disso? É que nunca aconteceu de novo. Foi o único caso na história que alguém alegou que está grávida sendo uma virgem. Então essa é a nossa grande alegação. A ciência, ela trabalha por observação, por repetição de fatos, por testar, e a partir de teste e de repetição de fatos, nós podemos dizer, isso aqui é provado cientificamente, então nós podemos declarar virgens engravidam. Mas isso não aconteceu mais na história, aconteceu somente com uma pessoa que foi Maria, assim o texto alega. Bom, então qual é o nosso pressuposto aqui? É que a primeira afirmação é, há muitos eventos na história que não se repetiram, por isso nós não podemos provar de fato, por observação, que de fato aconteceu, mas nós precisamos crer que eles aconteceram, porque eles só aconteceram uma vez. Por exemplo, o mundo só foi criado uma vez, ele não está sendo recriado todo dia, então nós olhamos para um ponto da história e dizemos, foi assim que a história começou. E é isso que os físicos tentam fazer, é isso que os cientistas procuram fazer, é isso que os arqueólogos procuram achar as pistas, e é isso que nós fazemos através da leitura do texto bíblico.
Ou você pode dizer, por exemplo, que existe uma pessoa com determinadas características e você diz, é impossível que alguém tenha essas características, essa cor de olhos, esse tipo de cabelo, essa personalidade, essa cor de pele, essa altura, esse peso, e essa combinação exata que você disse não acontece. E eu posso falar, acontece porque em algum lugar essa pessoa existiu, alguém descreveu, está aqui o texto descrevendo essa pessoa, ela tinha uma determinada altura, determinado peso, determinada personalidade, determinado tom de voz, e você vai dizer, mas eu nunca vi essa pessoa. Então você vai ter que olhar para os fatos históricos, para as evidências ao seu redor, e aí você vai poder crer ou não se aquela pessoa existiu. Mas nós temos um outro pressuposto, e o nosso pressuposto, como eu disse, é que Lucas é a repetição de Gênesis. Em Gênesis, Deus está criando o mundo a partir do nada, e o termo ali é ex nihilo. Ele tem poder para controlar os eventos da história, e Deus tem essa carta na manga que ele não precisa nos revelar ainda. O interessante é que quando nós olhamos para o milagre da encarnação, ou Deus se transformou e veio ao mundo e veio se tornar um de nós, nós estamos dizendo, o Deus que criou todo o mundo, e o Deus que cria Adão a partir do barro, Deus que cria Eva a partir da costela de Adão, esse mesmo Deus que tem o poder sobre a natureza, ele preparou a natureza e criou a natureza para que a natureza pudesse conceber o milagre. O nosso linha de argumento, eu não vou gastar toda a minha energia aqui hoje nisso, nós falamos um pouquinho sobre isso também na série de Jonas, mas a nossa linha, a nossa ideia aqui, a linha de raciocínio é que Deus, quando ele cria o universo, Deus, quando ele cria o mundo, Deus, ele cria o mundo de forma que ele possa interagir com a sua criação. Ele cria as leis da física para que nós estivéssemos debaixo das leis da física, mas ele não está limitado a ela.